Me fala uma coisa, se o cliente de vocês, que tem lá uma lagoa de tratamento, chamar vocês porque ele está desesperado, olha o que aconteceu na lagoa, como é que vocês vão poder ajudar? Olha o que aconteceu, a lagoa começou, apareceu cheio de material flutuando, tipo um lodo, tá certo? Então a lagoa estava ótima e aí ela ficou assim nesse estado muito rápido. O que aconteceu? Como é que vocês, o que vocês vão responder para o cliente de vocês? O que é isso? O que é uma lagoa? Olha só, uma lagoa, vamos pensar, né? É uma área muito grande, uma área enorme, que não tem muita vazão de água. As lagoas, né, tem um tempo de residência hidráulico muito grande, 15 dias, 30 dias às vezes. Então a gente não tem aquele fluxo de água, aquela mistura que vai acontecendo. Geralmente a gente pode considerar que é quase uma água estagnada, aquele fluxo ali é muito pequeno, certo? E aí o que acontece? A camada superior dessa lagoa, ela recebe, né, a insolação, a radiação solar, então ali é normal que se desenvolvam algas, e essas algas promovem a oxigenação da lagoa também, e como ali está entrando a radiação solar, é normal que a temperatura seja maior. Então, se a gente pensar numa lagoa, a gente vai ter lá o fundo dela, que não é tão oxigenada, inclusive porque todo o material que entra em decomposição, então essas algas, esses organismos que vivem na superfície, eles quando morrem, eles vão sedimentar e lá no fundo, aquele pouco oxigênio que já existia ainda vai ser consumido para fazer a degradação desses organismos, desse material que morreu, que sedimenta. Então, o que a gente tem na lagoa, né? A gente tem essa camada superior, que ela é muito mais aerada ou oxigenada, até em função dos ventos, né? Os ventos, a mistura na parte de cima ajuda então a oxigenar, e as algas também fazem um trabalho grande ali. E então a gente tem aquela temperatura um pouco maior e mais oxigenada, comparando lá com o fundo da lagoa, que não tem, que é anaeróbia, não tem oxigênio, e vai tender a ser mais fria, certo? E aí, o que acontece então? A gente tem essa estratificação, a gente tem como se fossem, né, duas ou três camadas, uma camada intermediária. Se a gente pensar nas propriedades da água, a gente sabe que quando a gente vai aumentando a temperatura, essas propriedades vão mudando, né, com a temperatura, então a água é mais leve com uma temperatura maior. Então, nessa camada superior, com a temperatura maior, a água é menos densa, ela é menos viscosa, então é diferente, né? Alguns graus de diferença já vão causar fazer com que se tenha essas camadas, essas estratificações, e se ocorre alguma mudança climática ou se, né, essa camada superior, por exemplo, ela passa a resfriar e passa a acontecer, então, não existem mais duas camadas, a temperatura tende a se igualar em toda a lagoa. O que acontece? Quando essa temperatura se iguala, acontece essa mistura toda. Então, tudo que estava no fundo, né, ocorre essa inversão, que estava no fundo vai passar para cima porque simplesmente está misturando a lagoa. A gente quebrou essas camadas, não tem mais duas camadas, está tudo com uma temperatura uniforme, e aí promove. Por isso que acontece muito rapidamente, é de um dia para o outro, é em 2 dias. Isso pode acontecer quando tem essa inversão muito grande. Mas a gente não pode confundir quando a lagoa tem um excesso de lodo. Olha que diferença aqui. Essa lagoa, esse exemplo aqui, chega a estar criando um limo ali em cima, né? Ela está verdinha. Esse material, ele não estaria lá no fundo da lagoa. O material que vem para a superfície é mais um lodo, pensa, ele estava lá numa condição anaeróbia. Quando tem as lagoas têm um excesso de lodo, o que acontece? Isso vai acontecendo aos poucos, esse material não tem mais como sedimentar, então esse material vai se acumulando na superfície. É diferente da inversão, que a inversão ocorre bem rápido, em questão, realmente, pode ser da noite para o dia, pode ser em um dia, dois, né? Mas
vai acontecer ali no período de uma semana, de alguns dias, não vai ser como excesso de lodo, que aquilo, né, vai, com o tempo, é que ele vai se acumulando e quando não é removido, então é isso que vai acontecendo. Então não é rapidamente, né, é um processo que vai acontecendo lentamente. E então, né, isso que acontece quando tem, né, quando não é esse excesso de lodo, quando se tem essa estratificação, essas camadas, e aí ocorre então essa inversão térmica e é o que traz esse lodo, esse material todo para o fundo. Mas e aí, vai fazer o quê? O que que você vai dizer lá para o seu cliente? Então, vai fazer o quê? Olha só, não vai fazer nada, isso é um processo natural, assim como ele veio, né, esse material todo veio para a superfície, ele, em questão de uma semana ou duas, ele vai sedimentar novamente. Tem um problema que isso causa odores, imagina aquele lodo todo anaeróbio, ele vem para cima, então sim, o pior problema, né, o que pode acontecer são os odores, mas se, tipo assim, se não tem nenhum processo para que essa água vai ser usada? Qual é o processo de tratamento que tem depois dessa lagoa? Então, porque provavelmente vai ter um arraste de sólidos para a próxima lagoa. Então, se isso não é um problema, isso é só esperar uma semana ou duas e vai sedimentar, ok? Mas agora, se tem problema, precisa fazer alguma coisa, né? E do que vai depender acontecer essa estratificação, acontecer essa inversão, né, de misturar todas as camadas da lagoa? Vai depender do clima, então aqueles locais que, né, que se tem uma temperatura média o ano inteiro, que não tem muita variação, é muito difícil disso acontecer. Quando se tem já mais variações climáticas, sim. E a gente pode pensar também na topografia, por quê? Porque em determinados locais o vento vai atuar muito mais. E esse vento ele pode fazer essa mistura. Tem determinados locais que tem uma variação climática, variação de temperatura, mas não acontece estratificação. Então a lagoa, né, fica aquele ecossistema forma e nunca acontece. E tem outros locais que acontece essa estratificação várias vezes ao ano, ok? Porque tem muito vento, porque, né, está sujeito a essa mistura maior. O vento é super bom, é super importante para fazer a aeração da camada superior, mas dependendo da lagoa pode causar então esse problema dessa inversão. E vai depender do tamanho da lagoa, certo? Porque imagina uma lagoa muito grande, ela é mais sujeita a essas variações, a esse vento, certo? Do que uma lagoa com uma área superficial muito pequena. Então, o tamanho da lagoa vai fazer diferença e também a profundidade. O que aconteceu? Lagoas mais rasas, elas não vão tender tanto a ter diferentes camadas com diferentes temperaturas. Quando a lagoa é mais profunda, então sim, é mais fácil de se ter diferentes temperaturas, né? Ao longo, né, da profundidade da lagoa. Então, tudo isso vai fazer diferença, certo? O que eu poderia fazer, então, né? Digamos assim, ó, que o cliente de vocês perguntou, ok, eu não quero mais que isso aconteça, o que eu posso fazer para prevenir isso? A forma de prevenir isso é instalar aeradores. O que os aeradores fazem? Eles fazem com que tenha oxigênio ao longo de toda a profundidade da lagoa e faça a mistura. Então, a gente está quebrando, né, com a oxigenação e com a mistura, a gente está quebrando a formação dessas camadas, com diferentes temperaturas, com diferentes concentrações de oxigênio dissolvido. Então, a maneira de fazer isso é com aeradores, fazendo essa mistura com a oxigenação da água. Aqui a gente está falando em lagoas de tratamento, então não tem problema com peixes, né? Mas quando se tem lagoas ou lagos que se tem peixes e acontece essa inversão, pode acontecer uma mortandade de peixe sim, porque toda aquela camada anaeróbia do fundo, ela veio para a superfície, os peixes tendem a viver mais na superfície, que é onde, né, tem mais radiação solar, é mais oxigenado, e quando tem essa inversão, então pode acontecer a mortandade dos peixes sim. Mas como aqui a gente está falando em, né, tratamento de efluentes, não se espera que tenha peixes nas lagoas de tratamento, certo? E então essa é a dica aqui que eu tenho para vocês agora. Então, né, se não quiser que aconteça isso, simplesmente é só fazendo aeração. Se não é tão problemático que isso aconteça, então espera lá uma semana, duas, que esse material deve
voltar, o fundo deve sedimentar novamente, até que aconteça uma próxima inversão. E se é o problema de um acúmulo de lodo, isso não vai ter solução, esse lodo dificilmente ele vai sedimentar novamente, certo? Então vai ter, realmente é um acúmulo de lodo, se tem bancos de lodo dentro da lagoa, então aquilo não sedimenta, certo?